Muito bom dia para você. Hoje é o nosso primeiro dia do Café com o professor Felipe Paulino e já iniciando pelo tema microagulhamento em melasma. Será que é uma boa opção de tratamento ou será que as chances de ter efeito rebote são muito grandes? É um tema muito importante de ser conversado, é um tema muito importante que nós tratemos aqui justamente pelo fato de que muitas pessoas fazem. Porém, nós temos que sempre avaliar os pós e contras de uma técnica, antes mesmo, claro, de oferecer aí para os nossos clientes, sempre respeitando a individualidade, dos nossos pacientes. Porque quando o assunto é tratamento de melasma, sem dúvidas, a personalização, o tratamento individualizado sempre tem que ser respeitado, né? Assim como em outros tratamentos que nós fazemos, melasma não é diferente. Eu vou fixar aqui o tema dessa live. Enquanto mais pessoas vão entrando. Muito bom dia para você que está entrando aí. Já vai compartilhando essa live, convida os amigos para poderem estar aqui também. Clica aí nesse aviãozinho, manda para mais pessoas. Fixar aqui o tema da live. Vou fazer o meu compartilhamento aqui também, enquanto você faz seu compartilhamento. Deixa eu compartilhar aqui, compartilhei também. Maravilha. Bom dia, Kelly. Bom dia, Lud. Bom dia, Silvia. Fernanda, todos que estão chegando aí. Ontem nós tivemos nosso aulão à noite, microagulhamento. Eu trouxe algumas novidades, algumas atualizações a respeito do tema. E agora, para poder dar sequência no assunto de microagulhamento, hoje eu trago aqui microagulhamento em melasma. Lembrando que este mês nós teremos um mês aí focado em explicar a respeito de melasma. Então nós teremos microagulhamento em melasma, microagulhamento em estrias, microagulhamento em poros dilatados, microagulhamento em cicatriz atrófica de acne, microagulhamento fotobiomodulado, associações com o microagulhamento, como potencializar os resultados do microagulhamento. Então nós teremos muito assunto para que a gente possa conversar aí ao longo desse mês. Por isso é muito importante que você participe de todas as lives, porque assim você vai pegando os conteúdos que eu for apresentando, já vai se inteirando aí dos assuntos, porque nas lives eu não vou ficar repetindo muitos conceitos básicos, vou sempre avançando para que a gente possa realmente aprender. Então nós teremos aí de 15 em 15 dias as nossas aulas à noite. Ontem teve, então na próxima semana não tem. Na outra segunda-feira já terá novamente, assim como toda semana, terça e quinta. Terça e quinta hoje nós temos, quinta-feira nós temos, na próxima semana também. Kelly colocou aqui, bom dia, dormi e acordei com você. Que bom, Kelly, muito bom dia. Então toda semana, terça e quinta, neste horário aqui das 7h20, nós começaremos a fazer este café, trazendo muito conteúdo, sabendo que se você estudar no mínimo aí 15 a 20 minutos por dia, você já estará se diferenciando muito mesmo. A grande maioria das pessoas acha que para poder estudar, para poder se desenvolver, precisa de sentar, pegar um livro, passar muito tempo estudando, e não é assim, Cada um tem sua forma de aprendizado, nós temos diferentes momentos da vida que nós precisamos estudar coisas diferentes. Em algumas épocas estudar mais, por exemplo, a época de TCC, para quem já fez graduação ou dissertação, tese de doutorado. Em alguns momentos nós temos que estudar um pouco mais, porém em outros momentos esses estudos rápidos, porém objetivos e ricos que nós temos fazem toda a diferença na vida profissional. Quando nós estudamos todos os dias, nós amadurecemos o nosso pensamento,
nós amadurecemos a ideia de estudar todo dia, justamente porque você entende a importância do raciocínio clínico para que nós possamos trabalhar. Sempre quando nós pensamos em melasma, existem uma série de raciocínios corretos, porém também existe uma série de raciocínios inadequados. Por quê? A grande maioria das pessoas se apega aos resultados. Ontem eu expliquei sobre a confiabilidade do conhecimento científico também durante a aula e falei o quão importante é que um profissional de qualidade não se iluda, não se apegue por resultados e sim se preocupe com a segurança e com a eficiência que aquele tratamento vai trazer. Segurança é extremamente importante, porém não adianta ser seguro e não entregar resultado, porque o paciente busca o resultado, mas também não adianta entregar o resultado e não ser seguro. Então nós precisamos aí de um equilíbrio, nós precisamos de tratamentos que sejam seguros, nós precisamos de tratamentos que entreguem resultado. Na grande maioria das vezes, pessoas que buscam o protocolo pronto na área da estética, além dela não se desenvolver como poderia se desenvolver, ela acaba se tornando ali uma pessoa com visão mais limitada e está infelizmente fadada a ter uma intercorrência mais cedo ou mais tarde. Claro que todos os profissionais que atuam têm chance de ter intercorrência, né? Só não tem intercorrência quem não trabalha, mas nós trabalhamos, nós estudamos para evitar essas intercorrências, ou pelo menos caso aconteça, a gente vai saber tratar essas intercorrências. Então, quando eu penso em melasma, microagulhamento para melasma, quando eu penso em tratamento de melasma em geral, a primeira coisa que eu tenho que entender é: eu sei o suficiente sobre melasma para poder tratar ele? Porque muitas vezes são os erros que acontecem na área da estética. As pessoas não sabem o suficiente sobre aquilo que vão tratar ou não sabem o suficiente sobre o tratamento que vão realizar. Vou citar um exemplo. Várias pessoas, todos os dias, eu devo receber no mínimo, assim, sendo bem razoável, no mínimo, umas 10 pessoas totalmente aleatórias que me encontraram no YouTube, enfim, aqui no Instagram mesmo, via Facebook, que estão com intercorrência, principalmente de jato de plasma, e me procuram. Então, assim, todos os dias, no mínimo umas 10 pessoas. E aí a grande maioria me procura e fala: professor, eu tenho uma intercorrência, fiz um jato de plasma e não sei como clarear. Aí eu penso, se você não sabe tratar a intercorrência, por que fez a técnica? Porque quando não se é apto para tratar a intercorrência, automaticamente não se é apto para poder realizar a técnica. Bom dia, Micaela. Prazer ver você aqui de novo. Então, quando não se sabe tratar a intercorrência, não se é apto para poder fazer a técnica. É uma questão muito simples. De que adianta eu pegar um rolinho de microagulhamento, passar na pele, eu pegar a caneta, passar na pele, nossa, tive um resultado maravilhoso. Isso não faz de ninguém profissional. De ninguém profissional. Agora, quando a pessoa faz, se ela tiver, por exemplo, uma vermelhidão em excesso, se o rosto ficar demasiado em excesso, se o rosto do paciente ficar formigando demais, se o rosto do paciente ficar pinicando demais, se vier a sangrar demais mesmo com um comprimento de agulha pequeno, ou se contaminar, e aí, o que você faz? É aqui que nós vemos, né, a importância do diferencial de quem realmente atua com qualidade profissional e quem somente replica os protocolos. Então, nessa introdução, nós temos que entender que microagulhamento para tratamento de melasma é uma boa opção? Depende. Na maioria dos casos, vou colocar em números para simplificar, de 100%, 75%, 80% eu diria que não é uma boa opção. E o restante eu diria que tem que ser avaliado. Nem diria que é uma boa opção, diria que tem que ser avaliado. Por quê? Pelo que é o melasma e pelo que é o microagulhamento. Esse aqui, nós estamos aqui estudando uma hora dessa da manhã, não para poder falar: ah, mas fulano faz, fulano mostrou resultado.
resultado e fulano falou não é evidência científica para que nós possamos trabalhar. Nós trabalhamos com evidência, nós trabalhamos com fisiologia, que é um dos pontos que embasa aqui, além de anatomia, além de outros conhecimentos. O que nós podemos entender a partir da fisiologia e do mecanismo de ação da técnica? Primeiro, a fisiologia, melasma. Melasma, nós temos como célula principal, participante deste problema estético, o melanócito. Melanócito, que é a nossa célula dendrítica, produtora de melanina, sensível a agressões. Então, o melanócito é a nossa célula que vai produzir pigmento, que vai produzir cor. Todo tipo de pigmento que nós temos no nosso corpo são produzidos a partir do trabalho dos melanócitos. E a cor natural da nossa pele, ela é um reflexo do trabalho dos melanócitos. Então, indivíduos negros, por exemplo, tendem a ter um número maior de melanócitos, mas alguns trabalhos não mostram uma população tão mais numerosa assim, porém mostram melanossomos nestes melanócitos muito mais maduros, o que mostra que eles têm a capacidade de produzir e carregar melanina muito maior. Então, os indivíduos com fototipo mais alto têm uma produção de melanina muito maior, os indivíduos com fototipo mais baixo têm uma produção de melanina muito menor. Os indivíduos negros têm uma produção de melanina maior, os indivíduos brancos têm uma produção de melanina menor. Tudo a partir do melanócito. Então, o melanócito, ele é uma célula a qual em que, a partir do momento que nós nascemos, ele já está com a sua programação, para a melanina que ele tem que produzir e a forma com que ele tem que produzir. Claro que uma pessoa pode nascer mais clarinha e ao longo da vida vai se maturando e assim vai escurecendo um pouco o tom da pele, porém ela já nasceu com aquela programação. Só foi algo que foi se maturando, mas ela já nasceu com aquela programação. Então, o nosso melanócito ele já tem uma programação. A partir do momento que a pele sofre uma agressão, por exemplo, o melasma ele pode ser provocado por fatores externos e por fatores internos, que são classificados como extrínsecos ou fatores intrínsecos. O melasma ele é sempre multifatorial. Então, o melasma ele pode ser provocado por exposição solar sem proteção, ele pode ser provocado por fonte de poluição, ele pode ser provocado por uma série de lesões, por exemplo, atritos. Quando nós pensamos nos fatores intrínsecos, ele pode ser provocado por uma série de alterações hormonais, ele pode ser provocado por intoxicação medicamentosa, ele pode ser provocado ele pode ser potencializado, na verdade, por alguns tipos de alimentos que precisam ser evitados em algumas fases do melasma em que ele se encontra. Então, tem uma série de fatores que vão desencadear o gatilho no melanócito para que o melasma surja. Lembrando então que o melasma, a literatura científica já indica que o melanócito de um indivíduo com melasma passa por uma alteração epigenética. Essa alteração epigenética é o que caracteriza o fato do melasma não ter cura. Muitas pessoas questionam isso, né? Por que o melasma não tem cura até hoje? É porque a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro? É por uma série de fatores? É porque é mais fácil vender tratamento do que vender a cura? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Por mais que nós temos tecnologia, por mais que nós temos vários pesquisadores, empresas sérias aqui no Brasil que buscam constantemente atualizar-se sobre isso, né? Eu já conversei com vocês que no Estética Micro aqui terão lançamentos maravilhosos da linha da Adélia Mendonça que também serão atribuídos a essa funcionalidade de tratamento de melasma. Porém, são tratamentos inovadores, mas a cura para o melasma ainda não é possível. Por quê? Esse fato de simplificar, né, dizendo que o melanócito tem memória, por exemplo, é uma maneira exatamente de simplificar a alteração epigenética que as células sofrem. Nós podemos dizer aqui, para poder simplificar e para que todos entendam, que um indivíduo com melasma, os melanócitos deles são alterados. Eles têm uma alteração na conformação do seu material genético que faz com que eles produzam mais melanina do que a informação que eles tinham quando o indivíduo nasceu. Então, em determinados pontos, o melasma, apesar de ele nascer localizado, ele tem uma
progressão expansiva, né? Ele tende a só ir aumentando, por isso, quanto antes tratar, melhor. Tem muitas pessoas que perguntam, se não tem como curar o melasma, para que tratar? Para ele não piorar e para você poder conseguir manter ele controlado. Porque se você não controla, ele tem uma tendência evolutiva péssima, né? Porque ele vai sempre aumentando, escurecendo cada vez mais. E quanto mais demorar para poder fazer um tratamento de qualidade, mais difícil vai ficar. E se tentar fazer um monte de tratamento aleatório, um monte de tratamento inadequado antes, acaba piorando mais ainda o trabalho lá na frente, né? Aquela questão, corrigir o trabalho lá na frente acaba se tornando muito mais difícil do que se a gente estivesse partindo do zero. Então, para você que está assistindo e já faz tratamento de melasma ou vai fazer, você pode se animar quando o seu cliente chega para você e fala, eu nunca fiz nada. Eu nunca passei absolutamente nada no rosto para poder tratar o meu melasma. Vou começar do zero. Assim você tem a oportunidade de construir do zero. Agora, quando o paciente chega e fala, eu já fiz de tudo, e principalmente relata que já usou hidroquinona, aí é complicado. Aí é muito complicado. Aí não é de se animar muito, mas dá para tratar assim mesmo, porém é uma complexidade maior aí no tratamento. Então, como nós já entendemos que o melasma é provocado por fatores agressivos, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, eu sei que o tratamento do melasma ele não pode oferecer agressividade. Ele não pode oferecer nenhum tipo de agressividade. E aí nós entramos num fator importante. E os peelings descamativos? Onde ficam? Onde ficam? E esses tratamentos aí, quem faz microagulhamento, sangra a pele, onde fica? Fica na parte das pessoas que trabalham errado. Fica lá. E não tem o que questionar. Aí foi exatamente onde eu comentei. 1h da manhã não é para poder falar. Ah, mas fulano posta resultado. Gente, primeiro, resultado na internet, a confiabilidade é baixa. A confiabilidade é baixa, né? Porque o que existe aí de editor de foto, um pouquinho de luz, um pouquinho de filtro, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não é brincadeira. Porém, por mais que o resultado seja real, resultado não embasa prática de profissional. O que embasa a prática de profissional é literatura científica. Porque se alguém tiver um problema e for lá processado ou tiver algum tipo de problema nesse sentido, o que você vai precisar primeiro? Claro, você tem que estar trabalhando legalmente, e segundo é você comprovar que você fez tudo da maneira que você deveria se fazer. E a confiabilidade científica também está aqui. Agora, chega lá e fala, não, eu fiz o tratamento porque eu vi uma foto antes e depois. Não sei o que tem na composição do produto, não sei o que é o produto, não sei nem quem fabrica o produto. Só comprei por conta do antes e depois. Isso não é confiabilidade científica, isso não é comportamento profissional. Então, peeling descamativo, dentre qualquer outro tratamento que seja agressivo, tudo que você vê que te pareça agressivo, pode concluir que não será bom para melasma. Independente da situação. Por quê? Porque a base fisiológica não vai mudar. A base ela pode até se aprimorar, mas a base, o melanócito, ele não vai deixar de ser uma célula de defesa, isso não vai mudar. As características, os gatilhos para hiperpigmentação não vão mudar, os gatilhos para o melasma também não vão mudar. Nós podemos descobrir outros, mas eles não vão mudar, eles vão só se aprimorar, mas eles não vão mudar. Então, tratamento agressivo não pode ser utilizado para melasma. Laser, luz intensa pulsada, para quem faz carbox e tantos outros tratamentos, ok, pode até fazer, mas está indo contra a fisiologia daquilo que está tratando. Está indo contra a fisiologia. Ah, Felipe, mas eu já faço há muitos anos e tenho resultado. Essa é uma das piores frases que uma pessoa pode me falar. E muitas pessoas acabam falando isso. Ah, não, mas eu já trabalho há tantos anos e sempre tive resultado. Ok, mas no dia que tiver um problema também, vai detonar todos os anos de resultado. Aqui é o grande fato. Aqui é o grande fato. Não é porque nunca teve problema que não pode ter problema. Eu sempre falo, trabalho com estética já tem um bom tempo, nunca tive problema, mas eu pago seguro. É aquela pessoa que nunca bateu o carro, mas ela paga seguro. Por quê? Porque ela sabe que pode acontecer, não depende só dela. Depende dos outros motoristas também. E aí vem um grande detalhe, não depende só da gente, né? Depende do nosso cliente também. Então, microagulhamento. Como eu disse antes,
Microagulhamento, ele vai perfurar a pele, induzir microdanos na superfície da pele e, através desses microdanos, aumentar a penetração de princípios ativos clareadores, né? O conhecido drug delivery, aumento da penetração de princípios ativos clareadores para a finalidade do melasma. Onde que as pessoas erram, e erram mesmo, no tratamento de melasma com microagulhamento? Quando a pessoa fala assim, eu vou usar só 0,5 milímetros só para permear o ativo. Só para permear o ativo. Quando você usa só 0,5, você não está só permeando o ativo. Isso está errado. Eu vou mostrar por quê. Ah, não, eu vou usar só 0,25, só mesmo para poder aumentar a penetração do ativo. Mais uma vez, você não está só aumentando a penetração do princípio ativo, porque existe dano em profundidade e existe trauma superficial. Quando nós trabalhamos com microagulhamento, nós temos esses dois níveis de lesão: dano em profundidade e trauma superficial. Quando você escolhe ali o comprimento da sua agulha, por exemplo, 0,25, 0,5, 0,75, 1,5, 2, 2,5, 3 milímetros, dependente do que você trabalha, você está trabalhando o dano em profundidade. Então, se você trabalha com 0,25, você vai penetrar um pouco. Se você trabalha com 0,5, você vai penetrar um pouco mais. Se você trabalha com 1 milímetro, você vai penetrar um pouco mais. No caso do melasma, tem muitas pessoas que falam, Felipe, melasma não pode gerar sangramento. Se eu usar ali somente 0,25, 0,5 e não gerar sangramento, tá certo. E eu falo para você, não é bem assim. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vou mostrar aqui o porquê. Ontem eu mostrei esse vídeo. Sei que muitos aqui viram, só que alguns tô vendo algumas carinhas novas aqui. Deixa eu fechar aqui os comentários rapidinho só para mostrar o vídeo. O que nós estamos vendo aqui? Uma agulha, uma lesão microscópica que eu fiz lá no laboratório da faculdade que eu dou aula. Eu fiz para poder mostrar para os meus alunos da residência e estou compartilhando aqui um pouquinho com vocês também. Ó. Eu fiz a aplicação pontual com agulha de 0,5 milímetros. Fiz várias aplicações pontuais. E aí nós chegamos nisso aqui. Estão vendo que quando você usa 0,25, 0,5, não é só para penetrar o ativo, porque existe o dano superficial. Veja o trauma mecânico que a caneta deixa na superfície do tecido, mesmo utilizando um comprimento de agulha pequeno. Aí vem o grande detalhe, é exatamente esse trauma mecânico que vai provocar o drug delivery, porque é exatamente através desses microcanais que o princípio ativo vai penetrar. Se fosse o roller, vou mostrar aqui para vocês, ó, já no roller, também, mesma milimetragem, no roller nós temos um trauma ainda um pouco maior. O dano, dá para ver que ele é significativamente maior. Não estou falando que caneta é melhor do que roller de maneira nenhuma, até porque eu uso roller para fazer meus tratamentos, só que eu não faço microagulhamento para melasma na grande maioria dos casos, né? Eu nem lembro a última vez que eu fiz microagulhamento para melasma e nem pretendo fazer com os casos clínicos que eu tenho hoje. Então, o trauma mecânico superficial é grande. Por mais que você não veja, quando você passa a caneta ou roller em algum lugar e não fica vermelho, né? Aquela coisa que quando você passa, não ficou vermelho, vou passar de novo. Não ficou vermelho, mas já furou, porque a agulha já perfurou. O fato de não ter ficado vermelho é porque a microcirculação do local ainda não se aumentou de maneira suficiente para poder você visualizar com seus olhos. Mas entenda, quando você chega no ponto de visualizar com seus olhos, é porque o trauma já está muito grande. Porque aqui, o simples fato de passar uma vez, veja o dano que já é provocado. Então, essa ideia de tem que fazer até hiperemiar, não é bem assim. Quem decide o tanto que tem que fazer é o profissional. Esse negócio de vou passar o roller 9 vezes em cada lugar, vou passar o roller 15 vezes no mesmo lugar. Isso também não vale. Quem decide é o profissional a partir do tratamento que se está realizando.
Aí eu vou passar a caneta 3 vezes no mesmo lugar. Isso também não existe. Quem vai decidir é o profissional que está realizando ali. Mas, entendendo agora o dano que é provocado na superfície, você para e pensa. Fisiologia do melasma. Não pode ter agressão no tratamento do melasma. É a regra de ouro. É a regra de $1 milhão. Não pode ter agressão no tratamento do melasma. Se eu faço uma agressão no tratamento do melasma, ao mesmo tempo que eu posso até estar ajudando, eu também estarei indo contra. Isso vai provocar o quê? O efeito rebote. Então, em síntese, nas nossas ideias, microagulhamento em melasma é uma boa? Depende. Na grande maioria dos casos, não. Salve alguns casos, ele poderá ser aplicado. O que é padrão ouro no tratamento de melasma e não se questiona? Peeling. Peeling é e continuará sendo por muito tempo padrão ouro no tratamento de melasma. A literatura concorda, os resultados concordam, tudo, a fisiologia concorda. Peeling é padrão ouro. Ontem, durante a live, teve até uma pessoa que falou assim, mas peeling não causa destruição e agressão? Então, por que você defende o peeling? E aí eu expliquei lá e já vou falar aqui também. Peeling não causa destruição, peeling não causa agressão, não é assim. Peeling é um termo para fazer referência ao uso de vários produtos, né? O peeling que vem aí como descamar a pele de maneira perceptível ou não. Eu posso ter peelings destrutivos, eu posso ter peelings descamativos, assim como eu posso ter peelings que não são destrutivos, assim como eu posso ter peelings que não são descamativos. Eu trato melasma, Felipe, trato melasma com peelings, mas não são peelings descamativos. Eu não faço peeling descamativo, eu não sou a favor de peeling descamativo. Por quê? Exatamente pelo dano superficial que o peeling descamativo vai promover, na minha opinião, está ajudando ao mesmo tempo que está atrapalhando, né? Então é aquela coisa, finge que ajuda, mas na verdade está atrapalhando. Então, eu particularmente não sou a favor, Felipe, não sou a favor do peeling descamativo, mas eu sou a favor do peeling. Então, como que eu trabalho com um peeling que não seja descamativo? Com peelings inteligentes, com peelings bem tecnológicos, né? Com peelings bem tecnológicos, justamente porque eu consigo controlar o pH, justamente porque eu consigo controlar a concentração, justamente porque eu consigo ter uma terapia fotodinâmica associada aos meus peelings. Então são peelings inteligentes. Microagulhamento, ele vai ser utilizado geralmente, na minha opinião particular, falando agora da minha opinião, ele será utilizado principalmente nos casos em que fiz peeling no melasma, atingi um resultado e parece que eu bati num teto. Se alguém aqui trata melasma, sabe do que eu estou falando. Né? Parece que você bateu num teto e não ultrapassa mais aquilo dali. Você faz o peeling, faz tratamento e não consegue passar daquele teto. Aí o que eu faço? Microagulhamento. Neste momento. Por quê? Porque aí eu furo o teto e consigo passar mais um pouquinho. Então, a minha ideia de microagulhamento em melasma é essa. Nunca, para mim, ou para a maneira que eu ensino para os meus alunos, microagulhamento será a primeira opção em tratamento de melasma. Porque na área da saúde, nós temos tratamentos que são chamados de padrão ouro. O padrão ouro é aquele tratamento que une as principais características positivas para realizar o tratamento daquele problema específico. Custo-benefício, resultado, segurança, acessibilidade, dentre outras características. Assim, o peeling consegue atingir custo-benefício, segurança, eficiência, qualidade, custo-benefício. Então, peeling é o padrão ouro. Sempre que eu preciso tratar o melasma, eu começo com peeling. Não começo com microagulhamento. Quando eu chegar no teto, eu vou fazer o microagulhamento, se necessário. Como eu disse, eu nem lembro a última vez que eu fiz microagulhamento para poder tratar melasma, então já tem bastante tempo que eu não alcanço esse teto, vamos dizer assim, mas já alcancei algumas vezes. Então, em alguns casos eu já fiz isso. Fiz sessões de peeling. Quando eu cheguei num teto, eu vi que eu não estava conseguindo mais ultrapassar ele com peeling. Fiz o microagulhamento, quebrei aquela barreira e voltei a fazer o peeling posterior do microagulhamento, né? Nem dei sequência com ele, eu só utilizei ele como uma quebra de barreira, exatamente porque eu sei que depois dele eu vou ter novamente que controlar aquilo dali. Professora Joelle Mendonça, minha amiga que é super parceira
na residência, que inclusive, né, nós vamos palestrar juntos lá no Estética Micro, eu vou palestrar a convite dela. Ela gosta de falar que é um jogo de morde e assopra. Ela também faz os peelings, inclusive os peelings que eu trabalho são da linha dela, né, da linha Adélia Mendonça, e ela fala que é um jogo de morde e assopra, justamente porque você vai... a professora Joelle aqui, falando dela, olha ela aqui. Justamente porque você vai realizar o tratamento, porém ao mesmo tempo você tem que entender como biomodular aquele tratamento. Né? Por isso que nós temos tantas tecnologias de biomodular, por exemplo, a bioplacenta, os novos produtos que serão lançados no Estética Micro, que são produtos fantásticos nesse sentido também. Então, até mesmo para poder fazer um microagulhamento, não pode ser com qualquer produto. Porque não pode ser só com um produto que vai morder, que vai agredir e que vai trazer efeito negativo. Né? Então, nós temos uma série de peelings fotodinâmicos, o Ruby, que é o meu preferido, nós temos Lumière, nós temos uma série de peelings fotodinâmicos, só que quando você bater no teto ali, você tem opções de associação, a linha White mesmo, você tem opções de associação aqui no microagulhamento para você poder dar uma potencializada naquilo que você está fazendo e sempre manter o seu raciocínio. É nunca gerar uma inflamação a qual você não pode controlar. Por isso também que nós trabalhamos tanto, né, com a fotobiomodulação, que é tão importante. Micaela perguntou, professor, e o Dermomelan Force? Micaela, não conheço. Eu sou ruim de guardar nome de técnica, porque eu não pesquiso muito assim, se é nome de técnico ou de produto específico, não sei te falar. Ele é peeling de quê? Qual que é a base dele, você sabe? Se alguém aqui souber também puder falar, fica à vontade. Eu não conheço esse peeling, não. Mariana de Godoy. Felipe, bom dia. Você usa nutracêuticos para melasma? Com certeza, tá? Só que aqui na clínica nós temos nutricionista, né? Então, na minha opinião particular, eu acho que o nutracêutico ele é algo muito ligado à indicação do nutricionista, porque afinal de contas o nutracêutico ele tem que vir adequado à alimentação e aos horários do dia da alimentação. Tem pessoas que me perguntam, Felipe, qual que é o melhor dia para poder tomar tal produto? Depende muito de como é a alimentação desse indivíduo, né? Porque tem uma série de produtos, por exemplo, que não pode tomar depois de café, mas especificamente o café e não tanto se alimentar, né? Porque o café, a cafeína, ela pode impedir a absorção de uma série de produtos. Então, sim, eu uso nutracêuticos, Oliolar, resveratrol, nicotinamida, vitamina C, vitamina E, dentre uma série de outros produtos. Inclusive no meu curso também, na minha residência em estética clínica, além de ter um módulo de nutracêuticos, tem um módulo lá só de tratamento de melasma com a professora Joelle Mendonça mesmo, que ela fala sobre os peelings fotodinâmicos, ela deixa também algumas fórmulas, sobre nutracêuticos, né? Dá algumas sugestões também, deixa lá a sugestão de home care. Então dentro da minha residência em estética clínica tem uma infinidade de conteúdos diferentes para quem quer tratar melasma. Se o problema é multifatorial, nós ensinamos multitratamentos, né? Então lá dentro da residência vocês encontram as ideias do microagulhamento em melasma, vocês encontram peeling químico para melasma, peelings fotodinâmicos, fotobiomodulação, ozônio, dentre vários outros tratamentos para melasma também. Micaela, são produtos da Samana, tranexâmico, cógico e fítico. Olha, tranexâmico, apesar de que ele tem uma base literária para respaldar o seu uso, tem que ter cautela, tá? Porque é dependente de concentração. Vou até aproveitar, Micaela, a oportunidade que você me deu aqui para poder comentar sobre um último assunto antes da gente finalizar aqui. Quando nós falamos de ativos, e até já deixo aqui o convite para a professora Joelle, se ela estiver aqui ainda, para a gente poder fazer uma live falando só disso, né? Antes do nosso Estética Micro mesmo. Quando nós falamos de ativos, não basta ter o ativo no rótulo. Quando eu leio um artigo e vejo ali as evidências do tranexâmico para clarear uma mancha, não basta comprar um produto que no rótulo está escrito tranexâmico e muito menos
manipular um produto com tranexâmico, muito menos manipular um produto com tranexâmico. Por quê? Se você parar para poder ler aquele artigo mesmo, além de estar escrito tranexâmico, vai estar escrito várias outras coisas, como por exemplo a concentração. Logo, aquele resultado do artigo é dependente da concentração daquele produto. E aí nós pensamos, se o artigo me fala, por exemplo, que o tranexâmico a 4% é excelente para clarear manchas e eu quero ter esse resultado do artigo, o que eu tenho que comprar? Um produto com tranexâmico nessa concentração. Não adianta comprar um produto com tranexâmico em que eu não sei a concentração. Porque se eu tiver aqui 0,5%, 1%, 1,5% de tranexâmico, não vai ser suficiente. Lá no grupo da residência mesmo, que a professora Joelle sempre manda áudios falando sobre a composição de produtos, algo que ela comentou outro dia foi sobre a quantidade, às vezes, de ativo que tem num produto que são assim, insignificantes. É só o suficiente para poder ter no rótulo e ainda assim nem é o primeiro nomezinho do rótulo, o que mostra que nem é o ativo mais abundante naquele produto. Então, o fato de ter tranexâmico é uma ideia, mas não significa ser bom. Assim como o fato de ter código é uma ideia, assim como não significa ser bom. O código é um bom produto, mas também é dependente de uma série de fatores para que ele seja eficiente. Assim como o fítico é um bom produto, mas também é dependente de uma série de fatores para que ele seja eficiente. Então, trabalhe com linha cosméticas, na minha sugestão, eu, Felipe, na minha clínica, eu não aceito produtos de empresas que não revelam composição, pH e concentração de ativo. Tá? E até outras coisas também, mas esses são básicos. Eu sei que muitos que estão me assistindo aqui talvez pensem, mas eu não conheço nenhuma empresa que revele isso. Eu conheço. Então, empresa que revela composição, que você manda mensagem e a farmacêutica te passa ali todas as informações dos produtos, te manda áudio explicando, te manda os detalhes, te fala o veículo, te fala a tecnologia de penetração, te fala os pós e contras, né? Uma pessoa que fala os contras do próprio produto. Então, é importante trabalhar com linhas que sejam confiáveis e que respeitem o profissional. Porque esse negócio de o que tem no produto? Não posso falar, é segredo. Segredo com o profissional que vai usar, não tem como, né? Dentista Kelly, que é algo pior para a agressão do melasma que o intestino ruim, nutracêuticos sempre. Só que tem um detalhe, né? O intestino ruim não vai ser resolvido só com nutracêuticos, né? Tem esse detalhe também, porque o intestino ruim pode ser o simples fato de que a pessoa não se alimenta da maneira adequada. A pessoa que acorda de manhã, toma café, só café preto de estômago vazio, não come nada porque está na correria durante o dia. Na hora do almoço, ao invés de comer uma refeição adequada, ela come ali um lanchinho qualquer e já vai pro batidão de novo. Passa a tarde inteira só beliscando, chega à noite e não come nada, não tem intestino que aguente, e aí o nutracêutico vai fazer exatamente o efeito contrário. Porque assim como eles podem ajudar, eles podem, né, atrapalhar também. Então o intestino ruim, realmente, ele pode provocar inflamação, assim como ele pode provocar uma série de outros fatores, né? Mas a modulação não vem através do nutracêutico apenas, né? E o nutracêutico também não é nem tanto para poder regular o intestino em si, né? Os nutracêuticos vão ser os componentes que vão corroborar, por exemplo, com o controle da síntese de melanina, acalmar o melanócito, repor às vezes alguns oligoelementos que são necessários, porém estão em falta, dentre alguns outros fatores. Dentista Kelly, o tranexâmico oral pode levar a trombose? Nunca ouvi, tá? Nunca ouvi falar. Mas posso olhar para poder te falar, tá? Mas nunca vi, não. Nunca cheguei a ler sobre isso, não. Pessoal, vamos encerrar aqui o nosso café. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar, essa live ela vai ficar gravada temporariamente aqui no meu perfil, ela não vai ficar por muito tempo, mas ela vai ficar um pouquinho aqui até eu conseguir baixar ela. Então depois vocês podem ir lá vocês podem ir lá na minha publicação, eu vou deixar ela salva, fala lá o que vocês acharam, compartilha, gente, o compartilhamento de vocês me ajuda muito,
né? Se você está aqui assistindo e pensa, poxa Felipe, eu gostei dessa aula, me ajudou, então eu peço que você me ajude também, compartilha, tira um print, me marca, teria um prazer imenso aí em compartilhar. Quer ser meu aluno? Quer estudar comigo? Quer aprender sobre peeling químico, microagulhamento, jato de plasma eletrocautério, ozonioterapia, nutracêuticos, dentre vários outros temas? Você pode entrar para a minha residência em Estética Clínica, que é uma plataforma de estudos para os profissionais que querem se capacitar, para os profissionais que querem aprender mais e navegar mais aí neste mundo da estética, tá? Então, para todos que querem ser para quem quer ser meu aluno, tem a oportunidade aí de entrar para a minha plataforma em residência em Estética Clínica. Beth perguntou, o home care da Adélia, qual a concentração do tranexâmico? Beth, como tem mais de um produto, manda mensagem aí para a professora Joelle, ó, ela está aqui em cima, Joelle AM, manda mensagem aí que ela te encaminha essas informações, te explica tudo sobre os produtos, tá bom? Pessoal, grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Quinta-feira às 7h20 nós estamos aqui de novo para poder dar continuidade. Quinta-feira eu acho que é microagulhamento em estrias, se eu não me engano, tá? Se não for estrias, é cicatriz atrófica de acne, mas é um dos dois, tá bom? Quinta-feira, 7h20, nos vemos novamente. Tchauzinho.